Olá, um bom dia para todos, na paz do Senhor. Eu vou ler um texto que se encontra no livro de Dr. Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a seguir, que traz como epígrafes os 10 leprosos, ou melhor, a cura de 10 leprosos. Primeiro versículo de Lucas 11 a partir do 17, Lucas 17 a partir do 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que nós entendemos que eles pararam de longe e clamaram. Eu já falei muitas vezes desse texto, mas a Bíblia se renova a cada manhã. Pelo princípio normal e pelo que rege a lei de Israel, um leproso não teria convivência com familiares, nem muito menos com pessoas normais. Os leprosos só poderiam viver em comunidades se fosse comunidade de leprosos. Eis aí porque tinha um grupo de 10, porque só poderia ter se fosse todos leprosos. Para tamanho desespero, a pessoa era afastada da sua família e da sociedade e ainda tinha que andar com um chocalho daquele que se bota nas ovelhas lá no sertão, bota aquele chocalho no pescoço das ovelhas, das vacas, dos animais, para que, como elas vivem na caatinga, para que as pessoas ouçam dela estar no meio do mato por aquele barulho. Pois bem, o leproso tinha uma vara e usava um chocalho daquele, pois era a única maneira de uma pessoa normal identificar que ali vinham leprosos e desviavam-se deles. E esta era a vida dos leprosos. E cumprindo a lei, eles pararam de longe porque não poderiam se aproximar de Jesus. E clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diz: Ide mostrai ao sacerdote. E eles saíram. Quando eles saíram, logo perceberam que já estavam sãos, que Jesus o curava. 9 deles continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas um deles voltou, glorificando a Deus em voz alta, dando glória a Deus que é o com o rosto em terra. Jesus vira para aquela multidão que estava com ele, para aquela multidão que estava à sua volta, que o acompanhara e que o presenciara. Jesus diz: Não foram 10? Onde estão os outros 9? Mas que pergunta profunda é essa de Jesus? Onde estão os outros 9? E quantas vezes, irmãos, é assim mesmo que acontece? As pessoas, quando estão em desespero, quando estão em agonia, quando estão no leito do hospital, quando estão na adversidade, elas clamam: socorre-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. E Jesus entra com providência, resolve o seu problema, cura sua doença, liberta ele daquela situação que ele está vivendo. Logo em seguida, ele esquece de Jesus. Eles não queriam Jesus, eles queriam a bênção. Eles não queriam Jesus, eles queriam a cura. E muitos se aproximam de Jesus pela cura, pelo bem material, atrás de carro, de casa, Não, irmão. A
gratidão, irmão. Não tem coisa, eu sempre digo, que para Jesus, a ingratidão ali, naquele momento do Calvário, ela doía muito mais do que a força do chicote. E olha que Jesus teve o seu corpo totalmente dilacerado. Porque não era como na lei, que tinha que contar 40 açoites. Não, Jesus foi chicoteado aleatoriamente. E na ponta do chicote, o chicote tinha 3 pontas, e em cada ponta um pedaço de osso. Então Jesus foi literalmente dilacerado por nós. Mas o que doía mais de Jesus não era isso. Era ver a ignorância da criatura se revoltando e vendo essa criatura se revoltando contra o seu Criador. Aonde estão os outros 9? Aonde estão os outros 9 que eu livrei, que eu curei? Onde estão os outros 9 que eu cuidei da sua família, que eu não deixei adoecer? Aonde estão os outros 9? Os outros 9 que eu não deixei faltar o pão? Onde estão os outros 9 que eu te dei uma casa? Onde estão os outros 9 que podem andar, correr? Onde estão os outros 9 que podem vestir uma roupa e escovar os dentes? Onde estão os outros 9 que podem vestir o seu sapato, que podem usar um óculos ou sem óculos? Onde estão os outros 9 que podem se alimentar, 9 que podem se alimentar sozinho? Onde estão? Onde estão os outros 9 que não frequentam hospitais? Onde eles estão? Essa é a pergunta de Jesus para nós todos os dias. A ingratidão dói demais, irmão. Porque uma ferida, uma cicatriz era sara. E é visível. Existem alguns paliativos que se usa para facilitar o fechamento de uma ferida com mais rapidez. Mas aquela ferida lá da alma, do seu âmago, não. A ingratidão dói demais. Nada pode doer mais do que a ingratidão. Jesus respondendo, respondeu Jesus e disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E muitas vezes, muitos de nós, estamos nessa mesma condição. Não daquele que voltou glorificando a Deus. Não daquele que voltou dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado, Senhor, por ter me devolvido a minha liberdade. Obrigado, Senhor, por ter me devolvido a minha família. Porque ao passo que eu curar aquele homem, devolveram a ele, a sua família, a sua dignidade, a sua vida em sociedade. Deu a ele uma nova vida, pois ele estava condenado à morte. Quantos Deus fizera assim como fez com aqueles 9? E quantos fizeram a mesma coisa, viraram as costas para Jesus? Quantos livramentos tremendo Deus tem dado para cada um de nós. Muitas vezes nem vemos, nem percebemos, mas Deus os fez. Deus nos deu, Deus nos livrou. Eu vou dar alguns motivos que você tem para glorificar a Deus todos os dias. Para ser grato a Deus, para deitar e levantar, dizendo obrigado, Senhor. Primeiro, por você estar podendo ver este vídeo. Você já é um privilegiado, porque tem muitas pessoas que já nasceram com deficiência visual. Segundo, você poder escovar os seus próprios dentes, porque tem muitas pessoas que não têm nenhuma das suas mãos, não pode calçar um sapato. Muitas pessoas não podem andar nem mesmo de muleta. Queria ter pelo menos uma das pernas e você tem duas. Muitas pessoas queriam ter o seu pâncreas funcionando para não estar tomando insulina. Muitas pessoas queriam ter os seus rins funcionando para não se tornar hemofílico. Quantas pessoas presas injustamente
Mas Deus tem te livrado, tem te dado tudo para ser feliz. A felicidade é uma questão de escolha. Seja grata a Deus por tudo que você tem. Para de olhar o que você não tem. Para de reclamar porque você não tem isso ou aquilo. Agradeça a Deus por tudo que você já tem. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Se você está vivo neste momento, é pela misericórdia do Senhor. Porque se dependesse do inimigo, já tinha destruído a tua vida há muito tempo. Então que agradeça, aprendamos a ser grato a Deus. Aprendamos a caminhar e agradecer a Deus todos os momentos das nossas vidas. Se estamos de pé, se estamos vivos, depende do Senhor. Que sejamos como aquele que voltou agradecendo a Deus e não como aqueles 9 que se afastaram depois da bênção. Deus nos abençoe.